Fala, sucesso! Episódio número 5 do nosso podcast. Que legal, parceria bem bacana da nossa clube, junto com a TV Brasília e também o Correio Brasiliense, tudo junto e misturado. A sua participação é super importante e olha, eu vou te falar uma coisa, quem não gosta de samba, boa gente, não é? Ou é ruim da cabeça ou doente do pé? Você já ouviu esse ditado, mas agora ele foi atualizado, sim. Quem não gosta de samba, além de ser ruim da cabeça, doente do pé, também não conhece o canal do Leandro Brito. Eita, que moral, gostei da introdução, que moral. Obrigado pelo convite, eu tô felizaço. Eu que tô feliz. Quando eu comecei o trabalho, inclusive, do canal, um dos objetivos meus era aparecer no Correio Brasiliense e conhecer a clube. Ah, então... Tô matando zerou. dois coelhos. O Correio eu já apareci e agora eu tô aqui na clube. Prazerzaço, viu? Que legal, prazer é nosso, viu? Eu tenho uma história rápida aqui pra contar da favor. clube. Não, sabe a última vez que eu entrei aqui na clube? Quando? Quando eu ganhei uma promoção do Exalta Samba. Caramba! Eu vim buscar o ingresso. Olha só. Não tinha aqueles shows ali pros vencedores das promoções e tal. Marcada. Eu ganhei essa promoção, vim aqui buscar o ingresso e hoje eu tô voltando como convidado. Olha que bacana. Que legal. Então já vou aproveitar. Logo o Thiaguinho vai estar aqui também. Certamente vai passar lá no teu canal. Mas no dia da entrevista você vem aqui pra gente conversar com ele junto. Pô, eu tenho uma foto desse dia com ele, inclusive. É mesmo? Juro pra você. Que legal. Com ele, com então o Péricles. Exalta Samba na formação com o Thiaguinho. Com o Thiaguinho, o Péricles. Aquele dia ali foi marcante, assim, sabe? Que legal. E teve uma outra também com um Sorriso Maroto que eu ganhei. Eu era ouvinte assíduo, sou. E participava das promoções e tudo mais. Então, assim, vocês tiveram ali um incentivo ali naquele start, porque esse contato que eu tinha com os artistas me ajudou muito, assim, né? A ter mais motivação de começar o trabalho do canal, que se transformou nisso aí que tá hoje, né? Caramba. Maior não só do samba, né? Isso é indiscutível, do segmento do pagode e tal, mas na música em geral o seu canal é uma referência. Os artistas passam aqui na Clube, na TV Brasília, no Correio Brasiliense e sempre falam, ó, tô indo lá no canal do Brito para bater um papo com o Leandro Brito e tal. Que legal, hein? Que legal, cara. Saiu uma lista no UOL ano passado dos influencers de várias áreas, né? E aí na música o meu canal tava lá, como uma grande aposta da música e tal, de canais novos do segmento, enfim. Isso aí é uma alegria gigantesca, assim, pra mim, sabe, Arthur? Porque eu trabalhei muito nesse projeto do canal, assim, desde muito tempo, assim, sabe? E a gente sentir que o negócio, de certa forma, hoje é tão influente no meio da música, assim, do samba principalmente, é um motivo, assim, de muita alegria pra mim, sabe? Eu fico envaidecido e muito feliz por ter valido a pena, né? Porque realmente é uma correria que te suga muita energia, né? Porque, de fato, é um trabalho que consome minha vida, assim, há 10 anos. Mas faria tudo de novo, porque realmente o retorno tá sendo muito positivo. Deu super certo, tá dando super certo. Muito certo, assim, né? E não só financeiramente, né? Porque o financeiro, é claro que é uma consequência, né? Importante, mas o quanto a gente vê de pessoas que tiveram suas vidas afetadas pelo trabalho, afetadas, assim, positivamente, né? É um motivo de alegria gigantesco, assim, né? Pessoas que tiveram suas carreiras amplificadas, né? Através do trabalho pelo canal, ou o canal tendo feito parte ali em algum momento. Isso aí é um motivo de alegria também. A gente percebe isso, de repente, em bandas que estão começando. Daqui a pouco a gente vai falar dessa história de bandas que ficaram conhecidas no Brasil inteiro, também por passar no teu canal. Mas também aconteceu assim, de algum artista que talvez estava num momento meio de stand-by e tal, e que foi para a internet através do teu canal e que voltou a ser relevante, visto, show, enfim, né? Aconteceu isso também. Acontece. Eu sou um cara que muita gente fala isso pra mim, Arthur, fala, não, Leandro, você tem que falar e assumir que você tem um papel importante em determinadas situações, porque eu sou meio sempre muito cuidadoso em falar, porque a gente sabe que a carreira de um artista, ela é feita de muita luta, assim, né? Então, para um artista acontecer, ele veio lutando muito, né? Talvez o meu canal tenha sido, de repente, aquele start e a consequência e o momento que virou o resultado de um trabalho que ele já vinha fazendo, entende? Então, por exemplo, eu gravei recentemente produzi um audiovisual com o Delcio Luiz, que é, assim, um ícone do samba, um compositor de mão cheia. E eu conversando com ele, ele me falou, Leandro, quando eu tive a ideia de fazer esse trabalho, a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi você. Legal. Então, cara, que eu cresci ouvindo, hoje eu sou vamos dizer assim, uma opção para ele fazer um trabalho, assim. Então, são momentos como esse que fazem eu refletir e pensar, cara, o meu trabalho realmente hoje faz a diferença, né? Mas, assim, eu tive alguns casos marcantes, né, de pessoas que
não estavam muito na evidência, de repente fizeram um trabalho comigo e relataram para mim assim, cara, depois que eu participei, minha agenda melhorou, meu cachê melhorou. Então, assim, isso também aconteceu, né? E vem acontecendo até hoje. Deixa eu te perguntar coisa de bastidor aqui, porque eu fico na curiosidade. Já aconteceu de você entrevistar alguém e tá naquela expectativa tal, e de repente a coisa não sei como você estava imaginando, ficar um pouco frustrado, de repente o cara não tá ali totalmente aberto? Sim, já aconteceu. Mas eu vou te falar que eu entendo muito, né, o convidado, sabe? Porque nem sempre a pessoa tá num dia bom, né? Nem sempre a pessoa tá disposta a se abrir mesmo, né? Eu entendo também que em determinado momento o meu canal ele não tinha a relevância que ele tem hoje. É claro que é importante, quem me falou isso inclusive recentemente foi o Bira Presidente, que é o fundador do Fundo de Quintal, enfim, do Cacique de Ramos. Ele falou, Leandro, eu sempre fui em qualquer veículo, seja pequeno ou grande, com a mesma motivação, com a mesma intenção em contribuir. Mas a gente sabe que isso não é a realidade, né? Às vezes quando o trabalho está muito no começo, a pessoa não vai com aquele ímpeto que ela vai numa grande emissora. Isso, sem hipocrisia, isso acontece. Então tem esse fator. Mas tem o fator também do artista, às vezes, não é muito aberto, assim, às vezes ele está pronto para... É dele, né? É dele. Ele está pronto para responder aquela resposta padrão ali, né, protocolar, né? Isso acontece. Pouco, mas já aconteceu. Vou citar o nome. Mas já aconteceu. Se quiser, fica à vontade. Mas já aconteceu. Mas eu vou te falar que hoje, talvez, com essa pessoa, por exemplo, que de repente foi mais fechada, hoje seria diferente, talvez até por mim também, porque Sim. tem esse lado. Hoje eu tô mais preparado também para entrevistar, né? A gente já tá com experiência maior, então a gente consegue trazer mais assuntos, né? Que na época talvez eu não tinha. Tô trazendo um pouco a culpa para mim, talvez, mas é isso. É porque cada pessoa, né, tem ali o jeito de você ligar a chavinha, tal, desligar, deixar a pessoa mais à vontade e tal. Isso é um né? desafio grande para quem grande, entrevista, né? é. Você que tem muita experiência nisso, né? Todo convidado é diferente, né? Sim. Então não adianta você sempre agir do mesmo jeito, porque de repente Exato. um jeito que você age com um não vai dar certo com o outro, né? Uma coisa que eu sempre faço, assim, Arthur, é antes de gravar, eu tento quebrar o gelo com o convidado de alguma maneira. Como a gente fez ali, trocamos uma ideia, conversamos, né, tal. Então, assim, seja oferecendo uma bebida, seja perguntando se ela quer falar de algum determinado assunto ou não. Dá aquela estudada antes É, também. eu tento assim, isso aí é uma coisa que eu tenho facilidade porque eu vivo já o samba há muitos anos, então eu cresci ouvindo a maioria das pessoas que eu entrevisto hoje, Entendi. né? É o teu métier. É o meu. Então, ó, eu parei para estudar mesmo só um convidado, que foi o Zeca. Não porque eu não conhecia, obviamente, mas porque a responsabilidade foi muito grande, era ao vivo, né? Então, eu não quis dar espaço para o erro, né? Mas todos os outros eu sempre fui com o que eu já conheço do artista, sabe? E funciona. E funciona muito bem. Porque, assim, é aquele papo onde eu procuro fazer da forma que eu faria se não tivesse uma câmera ligada, sabe? Então, pergunta uma coisa, a resposta dele me traz uma outra pergunta e a gente vai desenvolvendo o papo dessa forma, né? Agora, eu acho muito complicado pro podcast você vir com uma relação de perguntas, porque aí você tira a essência do podcast, né? Que é exatamente deixar o assunto correr. Mas isso é uma dificuldade que eu sinto que os convidados dentro do samba ainda têm, que é um bloqueio, não bloqueio, mas talvez assimilar de fato o que é o podcast. Sim. Entende? Eu já gravei com algumas pessoas que vêm com aquele discurso já pronto, né? Sabe? Tipo... Respostinha treinada. Não, por exemplo... Não, pois eu comecei assim, depois eu fui pra ali, depois eu cresci aqui, não sei o quê, não sei o quê. Só que às vezes você quer perguntar pro cara, pô, e que time que você torce? Tu gosta de fazer o quê na sua casa quando você tá de folga? Sabe? Esse tipo... Conversar, entendeu? Então isso eu sinto que é uma coisa que aos poucos... Todos os convidados estão entendendo, porque o podcast é novo também, né? Esse formato assim mais solto, né? Que é uma coisa que, por exemplo, o Podpah, o Flow vem fazendo com muito sucesso e a gente vem tentando replicar no meio do samba, né? E existe o bloqueio do artista também, né? Que a figura do artista ela sempre é muito intocável ali pedestal, ali, entendeu? Só que eu venho tendo papos assim incríveis, cara, assim, com pessoas que sabem muito bem como funciona o podcast e se entregam bem ao papo, sabe? Por outro lado, você fala também num segmento, conversa com uma galera muito festiva, festeira, expansiva, tudo acaba em música, né? O cara tá batendo papo com você, já tá fazendo um batuquezinho ali e tal. Esse lance musical também cria uma aproximação, né? Muito, muito grande. E eu tô tentando fazer
cada vez mais o convidado levar algum instrumento, tocar alguma música, porque dali já conta a história daquela música e deixa o papo mais solto, sabe? Só que eu procuro respeitar muito também, Arthur, cada convidado no sentido de, cara, cada convidado é mais desenvolto que o outro. Às vezes o cara não se sente à vontade em tocar ao vivo ali. Por mais que ele seja um artista, é diferente você estar num palco ali, você tá de frente para uma câmera, entende? Então eu compreendo isso também. Tem convidado que eu sinto que não tá, vamos dizer assim, interessado em levar um violão para cantar e tudo mais, eu respeito, a gente vai mais no papo. Mas eu sinto que trazer a música pro papo ajuda muito pro meu podcast, sabe? Funciona bastante. E como é que é quando você encontra aquele cara que você é fã mesmo, gosta do som, enfim, sempre admirou, tal, deixar o fã de lado, deixar o fã entrar, enfim, como é que você equilibra isso? Porque, afinal de contas, também a gente quer saber coisas de fã, né? Sim. Como é que é isso? Como é que você equilibra isso? Cara, eu lembrei agora, você falando, eu lembrei do dia que eu gravei com o Thiaguinho. Nem era esse formato podcast tradicional, né? Com a mesa, o microfone e tal. Até conversando com a Ludmilla sobre isso. Mas quando eu gravei a entrevista com ele, eu não digo que eu fiquei nervoso, mas eu tive esse cuidado de separar o fã do meu trabalho ali, digamos assim, jornalístico ali naquele momento, né? Então, foi bem... Não difícil, mas foi um ponto que eu tive cuidado para não parecer um tiete ali, uma tiete ali falando com o ídolo, né? Mas, cara, eu acho que se confundem as coisas, sabe? Porque o fato de eu ser profissional com o cara, ele não é porque eu tô numa posição de trabalho, é porque faz parte do meu eu mesmo, entende? Então, por mais que eu seja fã do cara, eu não sou aquele tipo de fã muito caloroso, de expressar que eu sou muito fã. Eu sou mais na minha, eu falo, pô, fico admirando, pô, o trabalho do cara. Então isso me ajuda também, a minha personalidade ajuda. Entendi. Resumindo, sabe? Mas com o Thiaguinho foi um momento, inclusive uma virada de chave ali, cara, porque quando ele aceitou o convite para gravar comigo, e esses caras, eles sabem o tamanho que eles têm, né? Eles não vão em qualquer local, eles não dão entrevista para qualquer pessoa, porque eles têm noção do tamanho, da dimensão do trabalho deles. Então, quando ele aceitou, foi marcante para mim. E a gente tá falando do cara que, do ponto de vista da marca, não vamos falar da música, nem do estilo, nada disso, mas da marca, é provavelmente o maior no sentido assim, de que fala com com outros segmentos, é uma celebridade fora do mundo do samba. O Thiaguinho, ele extrapola isso, né? Ele tá além disso, né? O Thiaguinho, ele realmente a relevância dele pro pagode é gigantesca, assim. Ele exatamente fez isso, ele furou muita bolha, ele levou o pagode para locais que não estavam tão acostumados a ver o pagode como um estilo musical de ponta, né? Então, o Thiaguinho, ele, por exemplo, foi um dos principais artistas em publicidade em determinado ano, se eu não me engano, foi em 2000 ou 2001, que é um fato, assim, significativo, assim, imensamente, né? Um artista do samba, ser essa referência não só no meio que ele atua, mas também fora, né? É praticamente uma presença constante na Globo, que é uma emissora gigantesca, assim. Ou seja, a presença dele engrandece muito o pagode, né? E a forma que ele conduz a carreira dele também motiva muito o artista a profissionalizar tudo, porque ele é um cara extremamente profissional, assim, no trabalho dele, na escolha do repertório, na escolha da equipe, na condução da carreira dele, né? Porque é aquela velha história, né, Arthur? Chegar no sucesso, sempre tem essa frase, né? Exato. E é verdade. Alguns chegam, mas poucos se mantêm realmente, né? E ele tá aí no sucesso em alto nível há muitos anos, né? Quando a gente fala de produção, dessa... vamos dizer, desse formato que você criou, de gravar ali artistas novos, a gente lembra de muito projeto bem sucedido. Menos é Mais, por exemplo, gravou ali um acústico que ficou sensacional. O que mais? De propósito, a gente gravou também o primeiro trabalho deles. A gente gravou trabalhos com o Thier, que é um artista grande do samba, muito grande. Vou pro Sereno. A gente já gravou com diversos artistas. Guga Nandes, que é um artista novo agora. Muito legal. Inclusive mandou uma mensagem para mim agora, por isso que eu lembrei dele agora também. Presentinho. Presentinho. Enfim, a gente já gravou com grandes artistas, assim, graças a Deus, né? Mas é muito marcante esse fenômeno que a gente até conversou antes de gravar, né? De artistas aqui da cidade, né? Sim. Isso aí é um ponto bem marcante, assim, pra trajetória do canal, né? A capital do rock tá virando a capital do samba. Não é? Quebramos aí um paradigma aí, né? Grande. E
E o que está acontecendo em Brasília hoje, Arthur, é uma coisa assim inimaginável, né? Acho que a gente nunca imaginou que Brasília se tornaria um polo do pagode, Sim. com artistas da cidade em alto nível, né? A gente vai ter um evento agora onde de 5, 6 artistas, 2 são de Brasília e estão no palco principal, né? Isso, a luta antes era para um artista de Brasília pelo menos estar presente ali no alternativo, em algum... Agora não, faz parte do hall dos artistas principais do evento, então isso é muito marcante. E saber que o meu canal, ele teve uma participação nesse processo todo, é assim, uma alegria gigantesca, né? Porque foi a vitrine ali para o negócio startup pro Brasil, né? Digamos assim. Não há dúvida. Ô Brito, falando de bastidores, eu prometi no bloco anterior que a gente ia conversar sobre isso e tal. Vamos falar um pouco de perrengue, né? Porque a gente que trata e convive com essa história do ao vivo, live, etc., sempre tem. E nós estamos falando de pessoas que estão sempre viajando, então às vezes tem um ou outro atraso, logística, tudo, né? E também, assim, a gente está falando de grupos que tem 3, 4, 12, 8. E que às vezes também tem integrantes assim que estão assim, né? Enfim, é desafiador. Como é que faz? Já teve alguma situação, conta pra mim, de perrengue na hora da gravação, da coisa não funcionar? Vários, cara, vários perrengues. Até hoje, por exemplo, essa questão de quantidade de convidados é uma coisa que pra gente que grava podcast é complicado, porque se você traz 5 pessoas, pra ficar uma qualidade no nível legal, você tem que ter 5 microfones, você tem que ter várias câmeras, isso tudo demanda uma logística grande que a internet não tem. Pouca gente sabe que é diferente você fazer um podcast na internet para uma estrutura de uma rádio como essa, por exemplo, né? Então, assim, a gente faz muito o artesanal, assim. Sim. E eu não que gosto... funciona, né? Exatamente. E eu não quero que fuja disso, porque senão a gente vai fugir da essência do YouTube. Qual é a essência do YouTube? É o próprio usuário criar o conteúdo. Então, eu não quero fugir muito disso. Então, geralmente eu gravo com mais uma pessoa só. E antes, eu gravava... Eu mesmo dava rec na câmera e sentava para gravar. Seja entrevista, seja musical. Teve uma gravação que eu fiz, olha que loucura. Foi com o Thier e o Thiago Soares. Eu dei rec na câmera, sentei, peguei o cavaquinho e gravei o acústico. E a câmera assim, parada e gravou. E o vídeo funcionou pra caramba e dali eu comecei a ver, cara, assim. Gravar musical dá certo. Mas é um formato realmente mais artesanal, que é o que o YouTube aceita e abraça, né? E durante as entrevistas já teve caso do microfone, por exemplo, dar pau e não gravar o áudio. Cara, isso aconteceu uma vez com um baterista. Infelizmente ele já até faleceu. E eu fiquei até com olha eu quebrando o clima da entrevista, né? Mas enfim, eu tô dizendo isso porque eu queria regravar. Falei, cara, eu não vou postar porque eu quero regravar com áudio maneiro, porque você merece e tal, mas acabou que não deu oportunidade, não rolou. Mas esse foi o principal problema de não funcionar. Teve um caso com o Salgadinho, que eu tava gravando lá em São Paulo, do Catinguelê, né? Enfim, que eu posicionei a câmera naquele formato de dar o rec e correr para gravar, mas aí eu dei o rec, meu amigo câmera ele vai saber o que é. Quando eu olhei lá, eu achei que estava enquadrado legal. Mas quando eu sentei, a cadeira dele era mais alta que a minha. E aí eu gravei a entrevista toda assim, ó. Ele assim, ó. Cara, quando eu cheguei em casa, eu falei, putz... Só o salgadinho não apareceu. Tipo isso. Aí eu tive que fazer um milagre lá na edição, cropar aqui pra ficar só o rosto. Mas assim, são coisas que são boas de lembrar hoje, né? Porque hoje em dia a gente já tem uma estrutura melhor, né? A gente já tem alguém pra... Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Hoje não acontece mais isso, olha. Tem até um microfone bonito, um estúdio legal. Mas antigamente não, a gente ia atrás do convidado, né? E a gente tinha que gravar nas condições que o local permitia. Chegava no hotel, aí a gente, pô, queria gravar uma entrevista com um artista que tá hospedado aí, tem algum local pra gente gravar? Tá? Não, grava aí mesmo. Grava aí no hall do hotel mesmo. Não, um monte de gente passando, não, grava aí. Ou seja, barulho, a concentração é muito prejudicada. Porque assim, como é um papo que eu não levo perguntas, se tem muita coisa acontecendo, minha atenção já tá... Exato. E aí isso prejudicava. Mas eu acho que tudo isso me deu casca, assim, para poder ficar mais
preparado para as entrevistas grandes que eu peguei depois, enfim. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado, exatamente. Eu falei antes que você lida com uma galera muito alegre também, muito festiva e tal. E eu imagino que você também seja convidado para muitas festas, às vezes não só de lançamento de projeto, mas até na casa dos famosos e tal. Como é que é isso? Tem algum bastidor que você possa contar? De repente da galera que gosta do pagode também, boleiro e tal. O que você conta? Cara, então, primeiro que eu saio muito pouco. Por isso que eu não segui a carreira de músico mesmo da noite, porque eu sou um cara do dia, não sou um cara da noite, eu saio pouquíssimo, eu recebo muitos convites para festivais, para shows, lançamentos, e eu fico muito preocupado o povo não achar que é marra, porque realmente eu sou um cara muito de casa, assim, caseiro, e gosto de estar ali com minha esposa, meu filho e tal. Mas, cara, uma coisa que eu lembrei agora aqui foi quando eu fui na casa do Ronaldinho Gaúcho. Que gosta de pagode. Porque não tinha como não ir. Pô, mesmo eu sendo caseiro, eu falava, o quê? Na casa do Ronaldinho? Vou, mas claro que eu vou. O ídolo mundial desse, como é que eu não vou? E ele é muito pagodeiro. E quando eu falo pagodeiro, não é o cara que simplesmente gosta de pagode, não. Ele é compositor, ele já teve músicas gravadas e compõe bem. Ele fomenta ali o samba porque ele chama muito músico pra casa dele, dá oportunidade pra muita gente. E não é puxando o saco do Ronaldinho, porque ele não precisa, né? Porque realmente é um fato, assim, sabe? E já ajudou. Ele contou, por exemplo, ele não, né? O Revelação contou uma história pra mim no podcast que ele, o Ronaldinho, que bancou a gravação do DVD do Revelação. Então, olha só, são coisas que ficam nos bastidores, né? Que hoje o podcast está revelando, né? Sim. Mas realmente ele é um cara que, dentro do segmento, ele ajuda bastante. E fora isso, é um ídolo mundial, né? Então, eu fui na casa dele e, pra variar, tava rolando um pagode. E como é que foi esse rolê? Cara, eu cheguei lá, ele tava lá numa roda de samba lá, tocando, e eu cumprimentei ele assim. E eu não sou um cara, Arthur, que eu sou... Pode parecer, mas eu sou muito... Pode não parecer, mas eu sou tímido. Quando eu chego num lugar novo, até eu me soltar e tudo mais, demora. Então eu cheguei lá na casa dele, como eu chego em todo lugar, primeiro reconhecendo o local, né? Tipo, eu cheguei reconhecendo e tal, cumprimentei o dono da casa, né? Tudo bom? Ele, não, tudo bem e tal, e fiquei na minha. Depois que ele terminou de tocar, aí ele se aproximou e a gente começou a conversar bastante sobre pagode, assim. Ele acompanha tudo, falou dos lançamentos que a gente fazia, falou dos que ele mais gostava, deu muita opinião sobre trabalhos autorais dos grupos, né? Que é uma coisa, como ele é compositor, então ele dá muito valor às músicas autorais, ou seja, a gente conversou muito sobre música, assim, sabe? Nada sobre futebol, só sobre música, só sobre samba e tudo mais. Quando eu vi, já era 5 horas da manhã. Caramba. Ou seja, passamos a noite ali com a galera conversando de música, a galera tocando. Muito diferente do que muita gente imagina. Porque realmente era uma coisa bem resenha de amigos mesmo, assim, sabe? Amigos, assim, qualquer resenha que você encontra na casa de amigos aí que você vai, né? Fazer um ping-pong aqui com você, pra TV tá acabando o nosso tempo. Então vamos lá. O primeiro show de pagode que você foi? Primeiro show de pagode que eu fui foi da Leci Brandão. Leci Brandão. Aruque? Foi na Aruque e tive um perrenguezinho rápido, vou contar rapidão. Eu morava no Céu Azul, lá no Valparaíso, onde eu cresci, e fui de ônibus, né? Porque carro, nem imaginava ter carro. Aí eu peguei um ônibus pro Parque Shopping, quem é de Brasília sabe o rolê que é. Peguei um ônibus pro Parque Shopping, depois peguei uma van pra Aruque. E depois, na hora de ir embora, quem disse que tinha van? Caramba. E aí eu saí a pé da Aruque, fui a pé até o Parque Shopping, esperei amanhecer para poder pegar uma van e ir para casa. Valeu a pena? Pra caramba, eu tô aqui hoje, ó, conversando com o Arthur na Clube FM. Bom demais, bom demais. Se você pudesse escolher um grupo para tocar numa noite, essa noite é hoje à noite, qual grupo seria esse ou qual artista que você fala, não, hoje eu vou tocar o meu cavaquinho com... Eu vou falar um desejo, inclusive, meu e da minha esposa. E ela sempre me fala, quando a gente casar na igreja, o Tiaguinho vai cantar na nossa festa. Eu falei, minha filha, não sonha, porque a gente não tá com essa moral toda. Mas se pudesse escolher, eu colocaria o Tiaguinho aí cantando na nossa festa de casamento, que tá demorando, inclusive. Já tô junto com ela há 20 anos, praticamente, e não casamos na igreja. Então tô esperando ter a grana pra pagar o Tiaguinho pra tocar na nossa festa, na real. Brito, a grana tem, você tá monetizado. Será que essa desculpa cola? Música inesquecível. Eu vou colocar As Batucadas dos Nossos Tantãs, que é a primeira música que eu aprendi no cavaquinho. É uma música do Fundo de Quintal e é uma música marcante porque foi a primeira que eu aprendi no cavaco e do cavaco
surgiu todo esse processo na internet que me levou até aqui. Né? Quem atravessa o samba? Quem atravessa o samba é quem não dá valor para quem está lutando dentro da música, buscando espaço, sabe? Porque as pessoas estão muito propensas a dar valor a quem já está, né? E eu procuro dar valor para quem está buscando, porque é dessa galera que vão surgir os novos artistas, os novos nomes. Então, eu dou muito apoio para essa galera porque eles são o alicerce do meu trabalho, né? O meu trabalho hoje é visto como um revelador de talentos, né? Então, eu gosto de dar valor para essa galera que está buscando, que está começando. Maravilha. Brito, convida novamente a galera. Eu sei que está todo mundo aí te acompanhando nas redes sociais, mas vamos trazer de novo tua arroba, o canal, enfim, divulga para o pessoal aí. É isso. Quem quiser me acompanhar no Instagram, @LeandroBrito, _oficial, no YouTube, canal do Leandro Brito, você vai encontrar o melhor e maior canal de samba e pagode do YouTube. Sim. Posso fazer essa propaganda, não posso? Pode. E é isso. Pode. E provavelmente a gente vai ter esses números também geral na música. Parabéns. Amém. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Tá nesse caminho. Porque o pagode, cada vez mais, o samba, tá cada vez mais falando com todos os movimentos. Sem dúvida. Né? É uma integração, né? E assim, a gente vê esse movimento na música dentro da internet, é um movimento que hoje em dia é fundamental para qualquer segmento, né? Você fomentar ali novos artistas através das oportunidades que a internet dá, né? Então é um formato que funciona em vários estilos musicais. Eu já fui procurado, inclusive, por artistas de outros segmentos para poder produzir alguns conteúdos. Então hoje realmente a gente está reverberando em outros segmentos, digamos assim, né? Mas o samba sempre como a bandeira principal, sem dúvida. Conta com a gente para reverberar nessas outras praças também. Vai ser um prazer. Tá bom? Vai ser um prazerzaço. Obrigado. Agradecer a você que está com a gente, assistindo esse bate-papo muito legal com o nosso querido Leandro Brito aqui na TV Brasília. A conversa continua nas redes sociais, na programação da Clube também. Continua seguindo a gente, se inscreve lá no canal, curte, compartilha, faz de tudo lá, tá bom? Valeu. Brito, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é entrevistar um artista que está vindo de um perrengue, por exemplo, um cancelamento, que está vindo de uma polêmica, né? Tá vindo de um momento ali, de repente, em que ele precisa botar a versão dele dos fatos, né? A gente teve, por exemplo, o caso do Anderson Leonardo, tal. Como é que é? Que cuidado tem que ter? Porque eu imagino a pessoa quer falar, mas ao mesmo tempo não é assim, né? Enfim, o que você faz? Qual que é a receita? Então, eu sempre, antes de tudo, procuro saber até onde a pessoa quer ir em determinado assunto, né? Então, por exemplo, se é um convidado que tem um assunto muito polêmico ali, que está em evidência, que as pessoas vão perguntar, porque a gente sabe, né? Tem certos assuntos que o público, principalmente no caso de um podcast ao vivo, o público vai perguntar sobre determinados temas, né? Mas antes de começar, eu sempre pergunto, você quer falar sobre esse tema? Você quer se aprofundar nisso? Sim, não? Se a pessoa fala que sim, aí a gente aborda da forma mais neutra possível, sabe? É a vida do cara, né? É a vida do cara. E sempre um caso ele tem dois lados também. Sim. Então eu procuro ter esse cuidado. Porque... E às vezes a verdade não está nem em um nem no outro. Exatamente. Está no meio. Eu não sou formado em jornalismo, mas eu vejo que uma premissa importante do jornalista é ele ter uma imparcialidade. Estou certo? Sim. Então, se determinado tema... E uma coisa que me incomoda é quando a pergunta ela é tendenciosa para uma parte, para um lado, entende? Já traz a resposta. Você está entendendo? Então, isso eu procuro evitar ao máximo. Porque, por exemplo, se é uma polêmica que tem dois artistas envolvidos, se eu faço uma pergunta demonstrando um apoio a um lado, eu vou estar sendo injusto com o outro lado. Sim. Entende? Sim. Então, assim, isso praticamente é muito raro acontecer, né? Teve um caso só de uma situação parecida. Só que eu dou abertura, sabe? Eu acho que eu não posso censurar a pessoa. Se ela quer falar, ela fala o que ela quiser. Mas eu não sou muito caçador de assuntos polêmicos para ganhar like, sabe? Eu sou zero isso, na verdade. Teve alguma revelação assim que você nem estava buscando e que de repente apareceu no teu canal e acabou viralizando? Você lembra de alguma coisa assim? Assim, o papo que eu tive com o Pinha, que foi integrante do Exalta Samba, né? E ele falou abertamente sobre o final do Exalta Samba naquele momento, né? Enfim, aquela dissolução ali daquela formação do Exalta. Ali foi eu não vou dizer um furo, não, mas foi um papo que até então ele nunca tinha tido com nenhum veículo. Ter falado com detalhes das questões internas do grupo, que levaram... O jeito que ele falou, né? O jeito que ele falou foi inclusive um corte assim que
bateu já mais de 1 milhão de visualizações, passou na TV também, teve programas em São Paulo que passaram esse trecho ali na programação para falar sobre o final do Exalta Samba. Então esse foi o que eu lembrei agora. Teve outros casos também, mas eu lembrei desse caso, que foi ele se aprofundou num tema que até então as pessoas eram muito curiosas para saber, e ele ali revelou detalhes do final daquela formação do Exalta. Você acha que é possível eles voltarem assim? Papo de fã aqui. Eu tô fazendo uma pergunta, não é de comunicador, é papo de fã. É para uma turnê, um show, eu acho que não. uma label? Eu acredito que não, Arthur. Porque o que a gente sente é que houve uma separação muito grande assim dos interesses e, enfim. E voltar com o nome Exalta Samba e com os integrantes antigos, enfim, com os que permaneceram, eu, como fã, acredito que não aconteça assim. O que eu acredito que vai acontecer é o que, na verdade, já até ocorreu, que foi uma turnê, se eu não me engano, chamada A Gente Faz a Festa. Que aí era o Thiaguinho, o Krigo, o Péricles, o Pinha também. E aí eles fizeram uma turnê com esse nome. Agora, voltar com o Exalta Samba, eu acredito que não vai acontecer. Uma coisa que é provável que aconteça, não com o Exalta, mas com o Fundo de Quintal, é uma turnê com integrantes antigos do Fundo de Quintal, que ainda estão aqui com a gente. E eu tô falando isso até porque num podcast recente comentaram isso. Eu não guardo nem dinheiro, vou guardar segredo. Mas falaram no ar, por isso que eu tô falando. Deve rolar uma turnê com esses antigos integrantes e tal. Mas o Exalta eu acredito que não vai rolar, não. Pena, hein? É uma pena, porque foi um fenômeno, assim, né? O Exalta Samba movimentou assim um público, até então o samba nunca tinha visto nada parecido assim. Eu lembro de shows aqui em Brasília de 40, 50 mil pessoas. Sim, esse que eu ganhei a promoção, por exemplo, foi no auge do Exalta Samba, né? E assim, é uma coisa que a gente dificilmente vai ver de novo. Eu acho muito difícil, assim. Até pela história do Exalta Samba, né? Momentos da carreira. O momento, né? da carreira. Mas, cara, tem o outro lado também, né? O fato do Exalta Samba não ter acabado, né? Porque o Exalta continua, né? Eles têm a formação que tá rodando agora lá em São Paulo, né? Mas o fato de dois grandes artistas terem seguido carreiras distintas agregou muito pro segmento, né? Porque olha o que se tornou o Thiaguinho e olha o que se tornou o Péricles, né? Hoje, né? Sim. Então são dois grandes artistas no nível que... Enfim, que agrega para todo o segmento. Eu ia falar no nível do Exalta Samba, mas enfim, é muito relativo esse negócio de nível, né? Mas são dois artistas que somaram para o segmento, né? Demais. Então o segmento ganhou dois grandes artistas aí, né? Quando a gente vai, por exemplo, num projeto como o Tardezinha, incrível. Fica claro assim, o tamanho e a estatura do Thiaguinho, né? Você vê uma galera ali que gosta muito de samba, dos clássicos do samba e tal, mas gente que tá ali por causa do Thiaguinho, por causa do formato, né? Então, furou essa bolha, né? O formato, você falou tudo, assim, o Tardezinha, ele criou um conceito que vai muito além das músicas que estão sendo tocadas ali, né? Todo aquele conceito do retrô, né? De trazer aquela nostalgia das músicas dos anos 90, né? Então, o Thiaguinho com a equipe dele lá, porque tem toda uma equipe que produziu, né? O Tardezinha, que idealizou aquilo, eles foram muito felizes, assim. Eles criaram um formato de uma label, assim, que hoje é referência não só no pagode, né? Não deixa a desejar em nada a grandes eventos de outros segmentos, né? Que é também um pedido da galera que volte o Tardezinha, né? Sim. Muita gente pede para voltar, né? Mas o Thiaguinho, ele também foi muito sagaz ali com a equipe dele, terminou essa etapa do Tardezinha no auge, né? E esse eu acredito que volte, viu? Esse evento, porque, enfim, como é que não volta um negócio que tá mais fácil não também, muito mais fácil. Então acredito que deve retornar em algum momento o evento, porque a galera pede, né? Falamos agora há pouco sobre a saída do Thiaguinho, do Péricles e tal. A gente sabe que quando você tem um grupo, né? Muita gente, muitos interesses e tal, e às vezes acontece de aquele que tá ali na frente do palco tal, sair e seguir uma carreira sozinho. Alguns com muito êxito, a gente falou do Thiaguinho, mas tem outros exemplos também, o Belo e tal. Sim. Outros, Alexandre Pires, né? Outros com sucesso tal, etc, estão aí, mas alguns que não deram certo. Sim. Como é que você vê isso? Como é que a gente analisa isso? Quando de repente alguém chega e fala assim, vou seguir carreira solo. Cara, isso aí é uma coisa que eu mudei muito o pensamento depois que eu comecei a trabalhar tanto com pagode, né? Porque na nossa visão de fã é sempre aquilo, pô, o cantor não devia sair, pô, por que ele saiu? Só que quando a gente
passa a ter um olhar mais profissional do negócio, realmente do negócio da música, a gente começa a analisar o seguinte, mas qual o custo-benefício daquele profissional dentro daquela empresa ali? Sim. Entende? Então, fora isso, tem a questão da relação interpessoal, né? É muito difícil trabalhar em equipe, né? Você coloca aqui dentro da rádio, aqui, por exemplo, você tem uma equipe de trabalho. Sim. Um de repente sai, vem outro, mas grupo é aquela formação ali durante anos, né? Durante 10, 15, 20 anos. Um casamento, né? É um casamento. Então, assim, existe o desgaste da relação, existe a questão profissional realmente. Às vezes o cara analisa e ele vê, poxa, eu tô ganhando X, os outros estão ganhando X também, mas de repente eu posso ter uma ascensão profissional aqui, ganhar mais. A gente não pode condenar isso, né? Tem gente que fala, é mercenário. Cara, é a profissão do cara, né? De repente ele entende que aquele momento é importante para ele poder fazer um pé de meia ali, aquela oportunidade pode não vir de novo, ele sai do grupo. Então eu não condeno quem sai, não condeno também quem acha errado, mas tem casos e casos, sabe? Tem casos e casos. Tem casos que a gente olha e fala assim, cara, tomou uma decisão correta. Agora tem casos que você olha e pensa, poxa, por que não continuou? Porque a marca era tão forte. Porque tem isso, né? Às vezes o cantor é excepcional, só que a marca do grupo ali é mais forte que o cantor. No sertanejo tem muito isso, né? Entende? Então, não, vou sair. E às vezes ele sai e enfraquece os dois lados. Entende? Eu dei o exemplo do sertanejo, porque assim, às vezes você olha uma dupla, você fala, eu não consigo ver esse cara sem o segunda voz ali e vice-versa. Exatamente. Né? Às vezes acontece, tem relatos de tragédias aí, né? Duplas que se separaram por causa de morte e tal, etc. Mas normalmente você olha assim e fala, opa, funcionam os dois. Né? Pro público, musicalmente, um precisa do outro, né? Às vezes acontece isso também em grupos, né? Muito, muito. Por exemplo, você, hoje, dificilmente você imagina o Sorriso Maroto sem o Bruno. Sim. Dificilmente. E o Sorriso é um exemplo raro, né? Que é um grupo não é um grupo mais de garotos, né? Ele já tem uma história muito grande, de muitos anos. E eu não vejo uma probabilidade, de repente, do Bruno sair, até porque eles deixam bem claro isso, e é muito raro hoje em dia, né? Um grupo num sucesso tão grande há tanto tempo, e a gente não vislumbrar a possibilidade do cantor sair, porque antigamente era bem comum, né? Os grupos, enfim, que estouravam, você já esperava, o cantor vai sair. Era quase um caminho natural, né? Era quase um caminho natural, exatamente. E o Sorriso é um exemplo muito, muito marcante, cara. É um grupo que até hoje está junto. Se você pega os grupos ali que estouraram junto com o Sorriso, a maioria o cantor já saiu, né? E o Bruno continua ali. Tem alguém... Mas também, só para pontuar, eu não condeno quem saiu, porque tem caso e caso, né? Sim. Enfim. Às vezes não tá dando mesmo, né? Exatamente. Às vezes um tá muito afim e outro nem tanto, né? Cara, eu acho que isso é o pior, sabia? Acontece. Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu dou o máximo no meu trabalho, assim, o máximo. Dou sangue, viro noite e tudo mais. Se eu tô trabalhando com você e eu sinto que você tá meio que, vamos ver o que dá, isso me incomoda muito. Então tem muita gente que é assim, né? Sim. Então isso realmente é um fator que pesa muito. Nem todo mundo tá com a mesma disposição, né? Até porque o palco é talvez o momento que demande menos tempo da história toda, porque tem estúdio, divulgação, muita viagem. Então se o cara não tá afim, não vai rolar, né? Eu acho que uma forma fácil da gente entender isso é entender que um grupo é como uma empresa normal, comum, né? Tem as peculiaridades de ser artista e tudo mais, mas vamos tirar a parte artística, vamos pensar apenas como empresa. Você aqui dentro, se você sente que a pessoa ganha mesmo que você, está trabalhando menos que você, não te incomoda? Sim. É natural. E dentro de um grupo eu acho que é a mesma coisa. Quer dizer, o cara vê, não, eu estou trabalhando igual ele, ou mais que ele, e estamos ganhando igual. Isso é um fator que muitas vezes pesa, né? Eu acredito. Né? E esse trabalhar menos não é necessariamente só horas, né? Mas assim, de quando tá junto, de não entregar o que precisa entregar, né? Porque às vezes cada um tem a sua função ali e tal, né? E outro, né? Por exemplo, cada grupo remunera de uma forma diferente, né? Eu não vou nem entrar nessa particularidade. É a combina. Exatamente. Cada um tem a sua. Mas eu particularmente não vejo problema em um ganhar mais que o outro. Porque naturalmente tem pessoas que são mais importantes dentro do processo que outras, né? Volto a dizer, como em qualquer empresa, né? Tem funções que são mais importantes que outras, né? Porque a responsabilidade é maior também, né? Enfim. Então isso eu acho que é saudável, na verdade, dentro de uma estrutura gerencial, né? Fazer uma pergunta polêmica aqui, Brito. Manda. Tem alguém que você não quer entrevistar mais? Cara, tem um caso. Tem um caso, cara.
Eu tô tentando pensar uma forma de falar sem entregar, mas não é Fica à artista, vontade. assim, não é... Aham. Pelo menos não é um artista, assim, muito conhecido e tal. Não rolou. Não rolou, cara. Não rolou, assim. A gente teve um problema administrativo, assim, sabe? Com essa pessoa e tal. E me entristeceu muito a atitude dela, sabe? E eu não consigo ser um cara falso, sabe? Então eu não vou... Por mais que, de repente, a pessoa tenha uma expressão, uma relevância, pra mim o preço não vale, sabe? Tua paz. Não dá, cara. Se eu não tô bem com você, eu não vou conseguir sentar na tua frente aqui. E aí, Arthur? Você quer? Não vou conseguir, entendeu? Mas esse caso é único, assim, cara. É só esse caso, sabe? Mas um dia, de repente, eu posso trocar uma ideia com essa pessoa, que volta a dizer, não é um artista, tal. Uma pessoa ali dos bastidores, digamos assim, né? E posso me acertar e a gente voltar a analisar a possibilidade de gravar alguma coisa com essa pessoa. Mas sabe? hoje. Não. Também não acho que pra ela também não faz diferença, né? Ou faz, não sei. Mas eu vou esperar um dia a gente se acertar, vamos dizer assim. Agora a pergunta é diferente, mas na mesma linha. Tem alguém que você entrevistou e que ficou faltando uma pergunta e que você gostaria de voltar para fazer essa pergunta especificamente? Cara, não tem, assim. Eu acho que todos os que eu gravei, eu dei o meu melhor ali em relação a extrair da pessoa o que era possível, né? Porque tem aquela linha ali até onde a pessoa quer ir também, né? Também. Eu sempre fui no máximo do que o momento me permitia, sabe? Tem pessoas que eu queria entrevistar novamente, porque Péricles, por exemplo, e sei que vai acontecer em breve, porque ele é um cara que sempre apoia o meu canal ali, sempre comenta. Olha ele aí, ó. Pericão. Rapaz, a equipe aqui é boa mesmo, hein? Os caras não... Só tem fera. E nesse dia, eu vou te contar, nesse dia eu deixei talvez de ser mais natural, talvez, mas ficar mais à vontade com ele, porque eu sou muito fã do Péricles, né? Então, assim, hoje, talvez tô mais preparado pra gente bater um papo mais à vontade e eu conseguir extrair fazer melhores perguntas, extrair melhores histórias, entendeu? Vamos reagir. Tem mais foto aí? Se tiver, vamos botando na tela. Aí o Brito. De novo. Legal. Bacana. Aí um evento? Isso aí foi uma live que a gente fez, que eu apresentei e produzi. Foi uma live bem marcante, bacana, que tinha o Kaique e o Duzão. Pô, que legal. E aí o Fala Comigo tava fazendo a banda. Menos é mais. De propósito, menos é mais. Foi uma live assim que, poxa, explodiu também. Tem mais? Vamos ver se tem mais. Deve ser um trampo essa história das lives, né? Muito, muito. E foi na época... Só tem essa aí. Só tem Legal. essa. E foi na época da pandemia, né? Que a pandemia estourou ali, né? E a gente aprendeu fazendo, né? Porque até então a gente não fazia lives assim, com música, né? Essa coisa toda. E tecnicamente é algo muito desafiador, né? Porque você entregar um áudio de qualidade, né? Uma imagem de qualidade, fazendo ao vivo com pouco recurso, é bem difícil. Vou pedir um conselho para você. Diga. Que a gente vai compartilhar aqui com os novos artistas. Com a história da pandemia, o crescimento do consumo de áudio, que é uma coisa exponencial, né? E também o interesse durante a pandemia que aumentou por música e especificamente pelo pagode. Que conselho você daria para aqueles grupos que de repente ganharam uma relevância, que apareceram, mas de repente usando, e não tem nada de errado nisso, tá tudo certo, maravilha, o repertório de músicas consagradas, mas que agora precisam dar o próximo passo, Sim. que é construir uma história sólida, também com repertório próprio. Qual que é o caminho? Como é que faz essa virada? Essa pergunta sua é muito boa, porque hoje esse é um dos grandes desafios dos grupos novos. E esses grupos novos são... a maioria que a gente grava hoje em dia, né? São grupos que estão buscando um espaço, né? As regravações, eu sinto que elas já chegaram ali num limite, não só em relação à quantidade de músicas, porque tem muitas músicas, mas eu acho que até o próprio público já saturou, né? Então hoje, você pegar um trabalho viralizado apenas com músicas regravadas é cada dia mais difícil. Até porque o mercado também, ele começou a se movimentar em relação a isso. Como é que eu vou... o que seria exatamente? As próprias editoras que são responsáveis pelas músicas que estavam sendo regravadas já tratam diferente esse movimento que estava acontecendo. Ou seja, hoje não dá para um grupo simplesmente regravar um monte de música e soltar sem pedir as liberações dessas músicas, sem pagar essas liberações e tudo mais.
É um risco muito grande. As editoras estão cada vez mais atentas a esse movimento, derrubando vídeos que estão na internet, músicas que estão nas plataformas sem autorização. Então isso está movimentando os grupos a entender que, cara, o negócio é ter um trabalho com o autoral mais presente. Por outro lado, Arthur, eu não vejo muito, de uma forma muito fácil, acontecer um grupo apenas com trabalho autoral. Isso eu estou falando do grupo que está aparecendo. Né? Eu não estou falando aquele que já apareceu, exatamente. Porque o público, ele não tem, parece, uma paciência de parar e assistir um trabalho longo só com músicas que ele não conhece. O hábito de consumo do público do pagode no YouTube, ele é muito assim. Eu estou em casa, vou fazer um churrasco, vou convidar os amigos, eu quero dar o play num trabalho que eu conheça as músicas. Eu vou estar fazendo outras coisas, aquelas músicas vão estar tocando e eu conheço de alguma maneira. Esse é o hábito de consumo do pagodeiro na internet. Não generalizando, mas na maioria dos casos é esse, né? É essa situação. Você dar play e ficar ouvindo 1 hora de um áudio que você não conhece nenhuma música é muito difícil, né? Você vai pular para outra, né? Então o caminho hoje é mesclar. Então, dentro de um trabalho que viralizou com músicas regravadas, tenta colocar algumas músicas autorais ali dentro para viralizar junto. Vou dar um exemplo. A gente gravou um audiovisual recente com o grupo Fala Comigo e o Thier, que está batendo quase 10 milhões de visualizações lá no meu canal. Inclusive, a gente vai gravar a 2ª edição no mês que vem. Dentro desse audiovisual, de 1 hora, o Thier cantou uma música inédita. Ele falou, cara, vou mostrar uma música aqui que eu vou mandar para o grupo Fala Comigo gravar e tudo mais. Ele cantou um trecho da música e a música viralizou no TikTok. Viralizou. E todo mundo, pô, quando é que vocês vão gravar? Quando é que essa música vai ser lançada e tudo mais? O nome da música é O Pai Tá On, que vai estar no novo DVD do Thier, inclusive. Ou seja, intuitivamente, a gente nem combinou isso antes, porque a gravação foi totalmente informal. Essa gravação especificamente, a gente pensou o seguinte, vou colocar eles ali tocando o que eles quiserem. Como é o que funciona numa roda de samba normal, sem câmeras. Como é que funciona a roda de samba sem câmeras? Me dá o tom tal, canta uma música, o outro pede outra música e tudo mais, e funciona daquela forma. Eu quis levar exatamente isso pro vídeo. Dentro desse movimento, teve um momento que ele pegou o violão e falou, cara, eu vou cantar uma música aqui pra vocês, que é uma música nova minha, não tá gravada ainda, mas eu acho que é a cara do Fala Comigo. Ele cantou a música e a música viralizou. Ou seja, um vídeo que estava sendo puxado por regravações, no meio, essa música inédita agradou a galera, de modo que hoje ela vai ser gravada de forma mais, digamos assim, pensada, né? Ou seja, você colocou uma isca ali dentro do produto. Eu vejo muito dessa forma. Você mesclar, colocar ali dentro de um trabalho de regravações, alguma música inédita. Só que, se você for regravar essas músicas, não esqueça de pedir essas liberações, de entender que hoje em dia é tudo profissional. Sim. Não dá mais para arriscar e gravar e só soltar para ver o que acontece. Hoje em dia o mercado já está mais atento a isso, né? Brito, vou fazer aqui novamente aquele ping-pong, e aí eu queria que você respondesse com a primeira palavra que vier na sua mente, primeiro nome. Tá bom? Primeira, pá, vamos lá. Uma aposta. Fala comigo. Uma saudade. Dentro do contexto musical, Reinaldo. Isso. Reinaldo. O que tá no teu Spotify pra você ouvir agora? Você sabe? Sei. Fala o que eu tava ouvindo hoje mais cedo. Eu tava ouvindo o primeiro álbum do Fundo de Quintal. Tava ouvindo hoje, quando eu tava dando uma corrida, minha corrida matinal. Eu gosto muito de ouvir as coisas novas, mas a gente não pode deixar de ouvir, né? De ter presente essa sonoridade dos professores que a gente tem no samba, né? Fundo de Quintal, Zé, Carlindo, enfim. No meu churrasco não pode faltar? Não pode faltar o canal do Leandro Brito. Para ajudar a pagar as contas, né? Tem que ter lá o canal, dá play lá no canal do Leandro Brito que ajuda, a gente gosta. Roda de samba, para ser roda de samba tem que ter? Tem que ter o povo, tem que ter a alegria do povo, sabe? A gente, ao mesmo tempo que a gente quer furar a bolha, mas a gente não pode esquecer que o samba, ele é do povo, ele é feito pelo povo, e o povo tem que estar presente ali sempre. Que legal. Um ritmo 100% brasileiro. 100% brasileiro, e eu tenho sempre esse cuidado nas gravações que eu faço de entender que tem que ter o povo no vídeo. É o povo que tem que estar no vídeo. Não gosto de maquiar nada do que realmente... não gosto de maquiar o que é a verdade do samba. Entende? Do que é a verdade do povo, que é
aquela pessoa que você vê na esquina, que vê curtindo um samba ali, é aquele povo ali que vai consumir. E aquele povo tem que estar presente no vídeo. Por falar em povo, eu não sei se a gente tem essa foto aí, se tiver, bota aqui na tela, se não tiver, não tem problema. O seu último comentário pra gente encerrar, você entrevistou Zeca Pagodinho. Isso. Zeca Pagodinho é diferente. Sim. Né? Não tem aqui a foto, não tem problema. É diferente. Sim. Pela história, Sem pela dúvida. personalidade, Sim, é diferente. sem dúvida. Como é que se resumiria esse encontro com o Zeca Pagodinho? Foi um grande prêmio para mim. Um grande prêmio, porque foi resultado de toda uma construção que eu venho fazendo há muitos anos, né? Uma construção em relação ao trabalho que eu faço, em relação à autoridade que eu tenho dentro do meio, né? Do samba, o respeito que eu ganhei do público e de quem faz parte do administrativo do samba, né? Essas pessoas todas entenderam a seriedade do meu trabalho e tudo isso me levou a ter a oportunidade de conversar com o Zeca. Então foi um grande prêmio, eu agradeço muito a ele, ao filho dele, o Luizinho, que me ajudou, o Dudu, que também me ajudou, que é filho também do Zeca, e ao público, né, que abraçou meu trabalho e fez eu ter essa notoriedade a ponto do Zeca estar comigo conversando, né? Só faltou ele tomar uma cerveja comigo. O povo cobrou isso de mim. Falou, Leandro, mas pô, você deixou o Zeca de bico seco lá durante o papo, no bar dele. Mas pouca gente sabe, mas eu ofereci. Eu falei, Zeca, quer que eu coloque uma cerveja lá em cima da mesa e tal? Ele pensou, não, melhor não. E depois, durante o papo, ele falou que ele tá com... Hoje só tá bebendo depois de aferir ali a glicose dele ali, né? Entendi. Fazer ali, porque ele tá com um probleminha ali de diabetes e tal. Então hoje ele não tá podendo beber como antes, né? Então faltou não por falta de oferecer, é porque realmente ele não quis. Entendi. Não é igual aquela história, não, só bebe quando posta no Instagram. E posta. E posta. E outra, né? Eu não tinha nem que oferecer, porque todas as bebidas eram dele, eu tava no bar dele, né? Não tinha como é que eu ia oferecer. Ele até, inclusive, ele ofereceu lá pra gente, serviu almoço pra equipe toda. Caramba. Ou seja, ele é... Xerém, isso? Não, isso foi... na Barra. Na Barra. Que ele mora hoje na Barra. Exatamente. Né? Tem a casa lá em Xerém, mas ele fica mais na Barra. Isso, fica mais na Barra. E o Zeca é isso, cara, é exatamente o que você puxou um gancho correto, é o povo, né? O Zeca é o povo, o Zeca ele não se vê como artista, ele não se porta como artista, isso não é uma crítica, é exatamente o elogio, ele é autêntico. Então, quando eu cheguei, eu cumprimentei ele, tudo bom, não sei o que, tranquilo, e tratou a gente como ele trata as pessoas que chegam na casa dele. E público é muito louco, né? E quando eu falo de público, eu tô falando de mim também, porque né, a gente faz parte do público. Quando você encontra um artista que é artista... Você fala assim, poxa, ele podia sair desse personagem. Exatamente. Quando você encontra um artista que é gente do povo, você fala, mas como assim? Né? É engraçado isso, né? A gente sempre tá esperando alguma coisa, né? Tem um amigo meu lá de Porto Alegre, ele é radialista, inclusive, Júnior Belo é o nome dele. E ele fala que ele tem medo de conhecer alguns artistas que ele é muito fã. Acontece. Ele diz que tem muito medo, receio, foge de alguns artistas, de dois pontuais, assim, que ele é muito fã. Porque ele tem medo de repente, essa impressão... desabar o que ele vem construindo na mente, de pô, o cara é assim, de repente chega e não é. E a gente sabe que é um ser humano, às vezes. Frustra, né? Frustra, né? Eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma decepção, assim, sabe? Todos os que eu sou fã sempre me trataram super bem, nunca tive problema nenhum, assim, sabe? É claro, nem todo mundo você cria uma proximidade, porque é natural, né? Inclusive tem muita gente que acha que eu sou amigão de todos os artistas. Cara, amizade é outra coisa, né? Sim. Amizade é uma coisa que, independentemente se o cara é artista ou não, você tem uma afinidade com um, às vezes com o outro não tem, ou tem menos, mais. São muitos, né? Cara, o que eu recebo de música assim, Arthur, ó, Leandro, fiz uma música aqui, é a cara do Bruno, manda pra ele aí no WhatsApp. Gente, onde eu vou chamar o Bruno aqui? Bruno, ouve essa música aqui, sabe? Ou então, Leandro, olha o que eu recebi esses dias. Leandro, me ajuda. Eu falei, o que foi, meu filho, o que está acontecendo? Não, eu briguei com minha namorada, tô querendo reconquistar ela e tal. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso ajudar, né? Eu falei, cara, diz o que eu posso ajudar. Ele falou, cara, tem como você pedir um vídeo pro Dilcinho falando pra ela voltar pra mim? Tem como? Cara, aí eu mandei uma risadinha assim, eu falei, cara, quer um conselho? Ele, o quê? Vai atrás dessa mulher e reconquista ela, cara. Você vai ficar dependendo de um artista pra isso. Mas olha que... Será que ele imaginou que eu ia mandar uma mensagem? Dilcinho, manda um vídeo aí, cara. O cara tá na correria da vida dele, pô. O lado positivo disso é que mostra que você deixa o artista tão à vontade... Que parece que ele quem tá assistindo percebe essa afinidade, né? Isso é verdade. E muitos... Eu tenho essa afinidade realmente, assim. Eu vou...
eu vou ser injusto se eu falar que não, assim, eu sou amigo de vários. Sim. Mas é aquela história, o público às vezes imagina que todos são amigos, e é impossível você ser amigo de todos, né? Enfim, até pela proximidade que nem sempre é grande, né? Cada um tá na sua correria de trabalho e tudo mais, né? Leandro Brito, obrigado pela sua presença aqui. É isso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu canal. Hoje o canal mais importante do samba, do pagode. Quantos inscritos? Mais de 1 milhão? 1 milhão e... quase 1 milhão e 100 mil. Caramba. Parabéns. Obrigado. Referência. Eu tenho certeza que você já está inscrito. Ah, não está ainda? Então se inscreve no canal do Brito, acompanha tudo que acontece, ativa as notificações lá e faz o mesmo com o nosso canal também, para você acompanhar tudo que está rolando aqui no nosso Fala Sucesso. E a gente volta na tela da TV Brasília, na Clube FM, no Correio Brasiliense, trazendo sempre gente relevante, não somente aqui de Brasília, como do Brasil todinho também. Arthur, inclusive, para finalizar, por favor, obrigado aí pelo convite, obrigado à Clube, enfim... eu sempre quis ter laços mais próximos com os grandes veículos de comunicação aqui da cidade, é uma coisa que eu sempre tive essa vontade, como eu falei no começo. Contem comigo aí, eu acho que essa união de trabalhos assim, é uma coisa que engrandece muito e fortalece muito o movimento da música aqui em Brasília, né? E espero que a gente converse mais vezes e se encontre mais vezes aí. E mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. Mais uma vez, se inscrevam lá no meu canal, né? Que apesar de ter mais de 1 milhão, a gente quer chegar a 2 milhões, 2, né? 4. A 3, né? Enfim. E sigam lá, rede social, Instagram, @LeandroBrito_oficial. Obrigado. Acima. Valeu. Fala Sucesso. Valeu. Um abraço.